Boa noite, meus irmãos. Nesta primeira terça-feira do mês, estamos na casa do Senhor, de forma online, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, dando sequência também ao nosso estudo que iniciamos semana passada, como eu falei, estaremos fazendo algumas terças-feiras no tema geral, semelhante a Jesus. Na semana passada nós falamos sobre andar no Espírito e hoje eu quero compartilhar com os irmãos um outro tema, desse semelhante a Jesus, que é a vida de oração. Eu creio que mais do que nunca nós estamos precisando de orar e buscar a presença do Senhor, de nos colocar na presença dele diária e constantemente, em favor da família, em favor da igreja, do seu povo, o corpo de Cristo, não só no Brasil, mas em tantos países onde está sendo tremendamente afetado, e nós somos desafiados dia a dia a orar, a buscar o Senhor. E queremos desafiar também os irmãos a fazerem isso no dia a dia, com família, em família, buscando de fato a direção do Senhor para o dia a dia. Eu quero ler com os irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 a 4, uma parte da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então nós temos aqui uma parte da oração que está de uma forma completa lá em Mateus 6, o Jesus atendendo aqui um pedido de um dos seus discípulos, para ensiná-los a orar. E ele colocou a estrutura base, de adoração ao nosso Deus, de pedir aquilo que nós precisamos no dia a dia, também de perdoar nossos pecados, assim como Ele também nos perdoa, Nós somos desafiados, estamos também pedindo para não nos deixar cair em tentação. Então, ou seja, devemos praticar a oração. Isso deve ser algo constante na nossa vida. E a palavra de Deus, nós temos vários textos. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 26, 41, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Daí a necessidade, a ordem do Senhor, para que nós oremos constantemente, para que nós não caiamos. Porque somos tão frágeis, tão pequenos e incapazes de por nós mesmos vencer as tentações, vencer as adversidades. A palavra de Deus também nos dá uma outra ordem através, lá Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, ou seja, nós podemos orar no carro, nós podemos orar no trabalho, sem precisar de parar nossas atividades, porque nós também, quando estamos trabalhando, a gente não pode sair ali para ficar orando, mas ali mesmo trabalhando, nós podemos estar colocando diante do Senhor os nossos desejos, intercedendo por alguém que a gente sabe que está passando necessidade, e colocando de Deus as necessidades pessoais, as sociedades familiares, as necessidades familiares, as necessidades também do nosso país, da igreja como um todo, Então a única maneira de aprender a orar é orando. Eu sempre tenho dito isso, Como a gente usa um outro ditado, para a gente aprender a nadar tem que pular no rio, Não adianta ninguém vai aprender a nadar fora da água. Em Mateus 14, 23, nós temos ali o Senhor. Nesse texto, eu gostaria de ler também com os irmãos este versículo, Mateus capítulo 14, versículo 23. Ele diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então veja, o próprio Senhor Jesus sentia essa necessidade de orar, de falar com o Pai, de ter essa intimidade. E quando nós oramos, nós podemos perceber isso. Como o salmista fala no Salmo 25, 14, A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ou seja, nós somos desafiados a orar. O próprio Senhor Jesus nos deu este exemplo, E vemos outros textos tantos. O Senhor Jesus orando no monte, orando alta madrugada, às vezes altas horas da noite, ou seja, dando esse exemplo de alguém que deve orar. Se Ele, como Filho de Deus, como Deus que é, Ele sentiu essa necessidade como homem, imagine nós. Por isso Ele foi vencedor em todas as batalhas, em todas as tentações. Eu creio, irmãos, também aplicarmos isso, essa prática constante, o Senhor nos dará a vitória, porque Ele assim o promete. A sua vida de oração deve incluir 5 aspectos da oração. Eu quero são aspectos bem conhecidos, que às vezes normalmente a gente usa nas liturgias, uma sequência de oração, e de culto a Deus.
E a prática, né, da oração, um primeiro aspecto é a adoração. Devemos iniciar de fato o nosso tempo a sós com Deus, louvando-o. Muitos salmos trazem esses motivos. A gente vê no Salmo 100, né, que é um exemplo muito bonito, ele diz celebrar o Senhor com júbilo, né, e vai descrevendo esse louvor a Deus, essa adoração. No Salmo 103 também, que é bem conhecido, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que a mim bendiga é o seu santo nome. E assim vários salmos, né? Então nós temos esse salmo de louvor, de adoração ao nosso Deus, que devemos utilizá-lo, né? Usá-lo nos nossos momentos devocionais pessoais, individuais, mas também em coletividade. Escolha então um desses salmos e leia-o com sua oração de louvor, como sua oração de louvor. Outra opção é escolher um hino. Então nós temos vários hinos, né, de louvor ao nosso Deus, que podemos cantá-lo ou podemos apenas lê-lo em voz audível, e assim seremos também edificados. Mas um outro aspecto da oração é a confissão. Quando Cristo entrou em sua vida, ele perdoou todos os seus pecados. Efésios 1:7 vai mostrar de fato essa bênção, né? Eu quero ler com os irmãos este versículo, Efésios capítulo 1, o versículo 7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, ou seja, Deus por graça nos remiu de todos os nossos pecados. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Uma vez que nós confessamos, nós somos perdoados e somos aceitos por Deus. Quando alguém peca, prejudica a sua plena comunhão com Deus. É exatamente isso que diz lá em Isaías, né? 59:2, quando diz que as nossas iniquidades fazem separação, ou seja, cria um grande abismo entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Então, se nós estivermos em pecado, não confessarmos, podemos orar e Deus não vai atender a nossa oração. Aquilo que Pedro também fala com relação ao relacionamento conjugal. Se o cônjuge não está bem com o seu parceiro, não com o seu cônjuge, ele ora, mas não confessa um ao outro, Deus também não atende a oração do cônjuge. Cada vez que você pecar, a palavra de Deus diz ali que devemos confessar a Deus imediatamente. Por isso lá 1 João 1:9 diz, né, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ou seja, quando falharmos, quando pecarmos, quando cairmos, imediatamente devemos confessar o nosso pecado ao Senhor. Outra coisa, cada vez que você pecar, aceite a promessa de Deus de perdoá-lo ou purificá-lo do pecado. Há pessoas que têm dificuldade de se perdoar quando erram, né? Mas a palavra de Deus deixa muito claro para nós que nós confessarmos, Ele nos perdoa de forma completa. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías, há duas promessas do Senhor ali. Primeiro 43:25 ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor de mim e dos seus pecados não me lembro. Então, ou seja, ele desfaz completamente. Ele vai dizer que ele torna como a névoa. Nós temos essa experiência de vermos, às vezes no amanhecer, né, a névoa tensa, mas de repente, quando o sol volta a brilhar, ela se esvai, né, desaparece em momentos. Diz assim, Deus faz conosco, Ele apaga por completo o nosso pecado. Então, cada vez que você pecar, peça a Deus força para vencer a tentação. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10:13, lembre-se, ali, ele diz que Deus não nos dá tentação ou provação além do que nós possamos suportar, mas juntamente com ela, Ele dá provimento para que nós possamos vencer. Então, Deus nos dá essa disposição, Deus nos dá força, e quando nós confiamos nele, nós buscamos de todo o coração, Ele vai nos dar essa vitória. Então, lembre-se que o cristianismo é uma religião que constrói caráter. Um outro aspecto da oração é ações de graças. Nós vimos que adoração, confissão, mas também ações de graças. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5:18, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ou seja, nós devemos agradecer a Deus por tantas coisas. Primeiramente, as bênçãos materiais. Nós somos agraciados por Deus, né, com a alimentação, com a casa, a roupa e tantas outras coisas materiais. Lá em João 6:11 diz assim, então tomou Jesus os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. Ou seja, o Senhor Jesus teve essa preocupação de alimentar aqueles que estavam famintos quando ali estavam com Ele. Então, ou seja, nós temos motivo de sobra para agradecer aquilo que Deus tem nos dado o dia, né? A nossa provisão diária em todos os aspectos. Mas também temos que agradecer ao Senhor as bênçãos físicas, ou seja, a saúde, a disposição para trabalhar, etc. Lá em Lucas 17, versos 15 e 16,
ali fala, né, um dos leprosos que, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus até elogia este homem que volta, né? Eram 10 leprosos, foram curados, mas um apenas voltou para agradecer. Ele reconheceu a bênção do Senhor na sua vida e ele sabia que tinha o resto da sua vida para viver com a sua família. Porém, não sabia se de fato encontraria outra vez o Senhor Jesus. Então, prontamente ele volta e agradece essa bênção física, depois de tantos anos alienado, separado da sua família. Mas devemos também agradecer a Deus por pessoas, seja uma pessoa específica que você tem, né, na sua intimidade, no seu dia a dia. Então agradeça a Deus, né? Cada vez que você orar, lembre dessa pessoa, colocando-a diante do Senhor, grato por aquilo que ele tem feito. Paulo, ele fez isso tantas vezes. Lá em 1 Coríntios 16, versos 17 e 18, ele diz: alegro-me com a vida de Estéfanes e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e o vosso reconhecei, pois, a homens como estes. Então veja, Paulo tinha tantos outros, e ele agradece ao final das suas cartas, mencionando nome por nome das pessoas que o ajudavam. Então, ou seja, devemos agradecer a pessoas que estão à nossa volta, que nos ajudam, que nos faz crescer também espiritualmente. Mas também devemos agradecer ao Senhor por bênçãos espirituais. Então a salvação, o amor, a paz, a alegria, tudo aquilo que Ele coloca no nosso interior, a bênção de termos sido resgatados. Eu creio que um dos maiores privilégios que temos, além da vida física, é a vida espiritual, a vida eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então sejamos gratos ao Senhor por isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no versículos 1 e 8, ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí ele agradece a Deus em Romanos 1:8, né? Já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nesta mesma carta, né, de Romanos capítulo 8, o versículo 16, ele diz o seguinte: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ou seja, nós devemos agradecer ao Senhor por esse privilégio. São bênçãos espirituais que Ele tem nos concedido, bênçãos essas que nada pode nos dar. O mundo oferece tantas coisas, mas essa bênção que vem do Senhor, essa alegria, essa paz interior, esse gozo, só o Senhor, através do seu Santo Espírito, pode nos dar. E nós temos muitos outros textos, né? Mas não vamos lê-los, mas a gente vê Jesus falando em Mateus 6, ali na oração do Pai Nosso que nós conhecemos, a oração dominical. Ele agradece o alimento, ele agradece pelo perdão para si e para os outros, ele agradece o livramento, né, da tentação e assim por diante. Ou seja, devemos de fato agradecer ao Senhor por todas essas bênçãos. Um outro aspecto da oração é a petição. A oração, essa oração é de acordo com as suas necessidades pessoais. Não tenha medo de pedir ao Pai Celestial o que deseja em seu coração. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus vai dizer, né? E tudo quanto pedimos ao Pai, crendo no nome dEle, nós haveremos de receber. Então nós podemos pedir, segundo a sua vontade. Não devemos pedir, tanto é que Tiago exorta aí que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para esbanjar no nosso deleite, nossos desejos. Então esse tipo de pedido Deus não vai atender mesmo. Então devemos ter consciência daquilo que vamos pedir ao Senhor, porque fazendo isso com fé, Ele vai nos responder. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16, quero ler com os irmãos esse texto da palavra de Deus, Tiago 5, versículo 16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, veja, nós podemos pedir por nós, mas também podemos pedir pelos outros, para que Deus, de fato, os abençoe. Nós temos hoje, por exemplo, várias necessidades, né? Então, isso também é chamado de intercessão. Estamos pedindo, mas também intercedendo por aqueles que realmente precisam do Senhor. Então, a intercessão é uma oração em favor dos outros. Pode ser em favor de pessoas perdidas ou em favor de crentes. Deus nos dá esse privilégio, né, de orar pelos missionários, orarmos pelas missões, orarmos pelos enfermos. Ou seja, Deus nos dá esta bênção de podermos falar com Ele. Aqui em Lucas 22, o verso 32, o próprio Senhor Jesus, orando ali no finalzinho do seu ministério, preparando o seu discípulo para a sua despedida e sua morte, ele fala para Pedro: eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça.
Então vemos aqui a intercessão do próprio Senhor Jesus em favor daquele discípulo naquele momento. E ele diz em João 17, na chamada oração, ou conhecida oração sacerdotal, ele diz assim: não rogo apenas por estes, mas por aqueles que hão de crer. Então veja, irmãos, o privilégio que Deus nos dá, o próprio Senhor Jesus intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que nós permaneçamos firmes e inabaláveis. Paulo escrevendo na carta aos Romanos 10, verso 1, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo aqui está falando do seu próprio povo, que havia rejeitado, havia se distanciado, havia se alienado do Senhor. E ele ora aqui dizendo, olha, que o desejo dele, a boa vontade do coração deles, e ele orava incessantemente, é para que eles fossem salvos. Eu creio que nós podemos fazer isso em favor dos nossos familiares, em favor, quem sabe, de filhos extraviados, de pais ou mães que estão extraviados, longe do caminho do Senhor, e que podemos usar desse artifício que Deus nos dá, da intercessão, em favor dessas pessoas. Nós temos um registro muito significativo, né, do profeta Samuel, um homem de Deus, registrado lá no primeiro livro de Samuel 12, 23. Ao final do seu ministério, ele chama então o rei, chama o povo, depois de eleger Saul como rei de Israel, e ele faz a seguinte observação: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinei o caminho bom e direito. Então Samuel tinha plena consciência daquilo que ele havia feito no seu ministério como profeta. Ele exerceu ali, paralelamente, outros ofícios também. Ele foi juiz e foi profeta, e por um tempo ele estava conduzindo o povo, sob a direção do Senhor e como rei. Então aqui nós temos ele dizendo que ele não deixou de interceder, não deixou de buscar a presença do Senhor em favor da sua nação, do seu povo. Creio que devemos fazer isso também. E eu quero concluir então fazendo aqui uma advertência para nós, Para você manter todos os dias o seu tempo a sós com Deus, precisará de muita disciplina. Valerá a pena todo o esforço que você fizer. Eu sempre tenho desafiado a igreja, a leitura da palavra, a oração, e de fato isso demanda uma disciplina, separar um tempo todo dia para estarmos na presença do Senhor, orando por nós mesmos, orando pela nossa família, orando pelos nossos filhos. No meu caso, por exemplo, eu já tenho meus filhos criados, mas eu tenho intercedido por eles diariamente, pelos netos que Deus nos deu. Eu creio que você pode fazer isso em favor de vizinhos, em favor de amigos, de colegas de trabalho, colegas de escola, para que Deus trabalhe o coração deles, levando-os ao arrependimento, para que eles possam conhecer a graça do Senhor através da sua vida. Nós temos uma oração muito preciosa lá no Salmo 5, versículo 3. O Salmo diz ali: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então veja, o salmista coloca isso como uma expectativa. Ele faz a sua oração logo pela manhã, se coloca diante do Senhor e fica aguardando a resposta dele. A gente vê isso na vida de Daniel também. A palavra de Deus nos diz ali no seu livro, Ele 3 vezes por dia separava um tempo para estar com Deus. E veja, ele era um homem super ocupado, um homem super atarefado, mas ele era um homem disciplinado, porque ele queria ter o seu momento a sós com Deus, pedindo a direção, a orientação, como líder que era também naquela grande nação, naquele grande império, para ter sabedoria, para se conduzir, como ministro que era ali no reino da Babilônia. E Deus o usou de uma forma tremenda. Os irmãos conhecem muito bem a sua história, como Deus o abençoou naquele momento da sua vida, não só no império ali babilônico, mas também no império Medo-Persa, que foi uma grande bênção também para os povos pagãos, testemunhando, honrando ao Senhor, porque era um homem de oração, um homem de compromisso com Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção do Senhor para que nós continuemos exercitando esse privilégio que Deus tem nos dado, esse meio de graça que é a oração, para podermos crescer espiritualmente. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de poder falar contigo. Louvamos-te porque em Cristo nos deu este livre acesso e que permita, Deus, que possamos diariamente estarmos usufruindo, estejamos, ó Deus, praticando isso na nossa caminhada, obedecendo a ordem do Senhor de vigiar e orar sem cessar. Mesmo trabalhando, mesmo quem sabe nas nossas atividades cotidianas, nós podemos estar em pensamento, mesmo quem sabe viajando ou fazendo outra atividade qualquer. Nós podemos ter os nossos pensamentos elevados ao trono da Tua graça, intercedendo por pessoas carentes, enfermas, perdidas, sem crise e sem esperança, pelo nosso país. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos responsáveis
na intercessão pelo nosso país, pelas nossas autoridades constituídas, que somos ordenados a orar por elas para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. You